Por que o Brasil sempre esteve na merda? Bom, vendo o que anda acontecendo com o nosso país ultimamente, tal produto tá caro, você não compra. É natural que o brasileiro perca a esperança de pensar que um dia o nosso país possa engatar marcha, melhorar a economia, para a população como um todo começar a ter uma boa qualidade de vida. É tanta coisa ao mesmo tempo que anda acontecendo no país por governantes que estão no poder. É natural de se pensar que o sistema tá podre e essa cultura de política desonesta tá entranhada na sociedade. E realmente, a forma como a nossa Constituição e como o Brasil funcionou desde a época da colonização não foi muito pensada a longo prazo e a gente consegue ver as consequências hoje. Não só hoje, como há muitos e muitos anos atrás. Décadas, aliás. Até porque não tem como não ver, né? Mas enfim, sempre temos aquela velha esperança de que um dia vai dar certo. No próximo o governo melhora. E sempre fica para amanhã. E nunca acontece tudo o que sonhamos de verdade pro nosso país. Cada ano que passa, parece que a gente anda mais para trás do que para frente. E sempre fica mais difícil de seguir e continuar. Mas não é de hoje que isso vem acontecendo. Mas há muito tempo mesmo. Para começo de conversa, nosso país nunca foi lá aquelas coisas. Tirando a época da monarquia. Aquela época o Brasil era assim estável e sólido economicamente. Mas sempre teve muitos problemas entranhados na sociedade e na economia como um todo, que sempre impediu essa nação de ser uma grande potência mundial como os que a gente vê atualmente. E nunca foi por falta de recursos, pessoas ou território. Isso a gente sempre teve de sobra. Pegando de exemplo a maior potência do mundo hoje, os Estados Unidos teve uma constituição e uma administração política muito diferente e uma consistência que, pro decorrer dos anos, funcionasse de verdade. Tanto que desde a época da colonização e da independência, eles vêm se dando muito bem, principalmente no início e meados do século XX, que foi onde eles se tornaram a potência global, top 1 do mundo. Mas é óbvio que só a criação de uma constituição não é motivo para um país se dar muito bem e se tornar uma potência no mundo. Mas por que além de corrupção e má gestão, o nosso país nunca deu certo? Na verdade, não existe um único motivo em si. Porque foram tantas coisas em tantos anos que mantiveram o título do país sendo subdesenvolvido, que não tem como escolher uma época ou um acontecimento para culpar. E muitas pessoas já tentaram isso. Mas existem muitas discordâncias e opiniões em relação a isso. E a gente vai discutir um pouco sobre isso nesse vídeo. É muito ensinado em escolas que, na época da colonização, os europeus vieram e conquistaram a região, trazendo todo tipo de coisa ruim, incluindo doenças, guerra, morte, escravidão e violência para os indígenas nativos, explorando e destruindo tudo que vinham, e usando tudo aqui para enriquecerem e ir embora. Fazendo pensar que o pontapé de todos os problemas que a gente tem hoje seria exatamente por causa disso. Mas não. Quer dizer, sim, pode ser que muita coisa de ruim aconteceu naquela época, mas eram feitas muitas trocas e comércios com os nativos locais, com os indígenas daquela época. Então a gente não pode dizer que só foi problema que eles trouxeram. Eles fizeram muitas coisas boas também. E depois disso, começou a permanência dos europeus no continente. Teve muita educação da Europa, feitas pelos jesuítas na época, para os nativos. Com a catequese e a imposição da cultura cristã, foi um marco na educação nacional e ajudou a compor a identidade do povo brasileiro. Nessa questão, foi essencial a educação feita naquela época, mas isso não durou para sempre, porque a partir de uma certa época, o ministro do rei português não estava nem um pouco satisfeito com as coisas que estavam acontecendo aqui. Ele tinha seus objetivos e interesses pessoais e muita coisa ruim para ser implementada aqui. Mas como eu mencionei antes, por muitos anos, os jesuítas que educavam o povo daquela época e espalhavam a cultura cristã com colégios e escolas atrapalhavam os seus planos. Então, com isso, ele conseguiu expulsar todos os jesuítas para conseguir implementar regimes que seriam benéficos para ele e para os seus interesses. Então, como não tinha mais eles para estar educando a população, a nação foi doutrinada com o que o Estado queria, manipulando todo o povo para ser comandado, como consequência tendo mais influência estatal perante a população da época, e principalmente conseguindo implementar muitas coisas que antes não seria possível com um povo mais estudado. E na história humana, isso nunca deu certo, e sempre foi um perigo para toda a civilização. A gente tem histórias, inúmeras histórias que provam isso. Mas é nesse ponto que a coisa começa a dar uma bagunçada no nosso país. E vai para um caminho que não era para ter ido nessa época. Erros políticos e problemas econômicos no Brasil no século XX. A história política e econômica do Brasil no século XX foi marcada por exclusões, crises e desigualdades que moldaram o país e que impactaram a nação. O sistema eleitoral brasileiro foi moldado para beneficiar as elites da época, excluindo grande parte da população da participação política. Já em 1881, a proibição do voto de analfabetos
retirou milhões de brasileiros do processo eleitoral, um erro que se manteve por mais de um século, até 1988. Além disso, até 1932, mulheres não podiam votar e o voto não era secreto, permitindo que os eleitores fossem coagidos e manipulados, o que favorecia o domínio das oligarquias regionais. Durante a Primeira República, entre 1889 e 1930, o direito do voto era ainda mais limitado pelo chamado voto do cabresto, onde os coronéis controlavam as eleições por meio de fraudes e intimidações, consolidando o poder das elites locais. O Brasil passou por sua primeira experiência ditatorial durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, sob o comando de Getúlio Vargas. Nesse período, os direitos políticos foram severamente restringidos, com a extinção de partidos políticos e a repressão de opositores, além de fazer muitos acordos e negociações com os aliados na Segunda Guerra Mundial, sendo a Alemanha a maior parceira econômica do Brasil naquela época. E como se já não fosse o bastante, nos anos seguintes, a República gastou bilhões em endividamentos na construção de Brasília, no mandato de Juscelino Kubitschek, que, como não é novidade para ninguém hoje em dia, era uma ótima desculpa para os governantes forrarem o bolso endividando o país em 1952 e 1961, consumindo o equivalente a 10% do PIB naquele ano, deixando seu mandato com uma inflação de 34,7% ao ano. Com a queda de Vargas e a redemocratização em 1945, o Brasil passou a viver uma nova fase, mas o sistema político se seguiu marcado pelo clientelismo urbano, onde os políticos trocavam favores, empregos e benefícios por votos da população, criando uma cultura de dependência e de corrupção na administração pública. Mas isso não é novidade para ninguém, que com 1 litro de uísque você pode comprar um voto de alguém na esquina de um bar. Esse é o nosso Brasil. Mas enfim, na década de 1960, o Brasil sofreu outro golpe contra a democracia, o regime militar, entre 1964 e 1985. Suprimiu direitos políticos, censurou a imprensa e perseguiu opositores. Parece até um déjà vu, né? Durante esse período, o país passou por um crescimento econômico conhecido como milagre econômico, mas que, como não é novidade, não foi sustentável por um longo prazo. Com a crise do petróleo e o aumento da dívida externa, a economia começou a desmoronar. E para tentar resolver essa situação, o governo começou a desvalorizar a moeda naquela época, para atrair capital internacional, mesmo com a produtividade no mesmo ritmo. E o que acontece com isso? Uma alta inflação e um baixo crescimento econômico na década de 80, com uma inflação de 110, conhecida como a década perdida. Com a volta da democracia, o Brasil enfrentou novos desafios. A inflação era tão alta nos anos 90 que o dinheiro desvalorizava sem limite dia após dia, fazendo com que o governo trocasse de moeda 3 vezes entre 86 e 94. No início dos anos 90, o governo de Itamar Franco tentou estabilizar a economia, mas novamente foi marcado por escândalos de corrupção, envolvendo alguns ministros. Ao longo do século XX, o país também enfrentou um problema com a falta de uma justiça eleitoral profissional, que favoreceu muitas fraudes e, de novo, muita corrupção, além de enfrentar uma péssima distribuição de renda, tornando o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, com um governo parasita que se sustentou com impostos da população por décadas. Nos anos 90, era a vez de Fernando Collor de sugar toda a renda e reserva de valor que a população tentava guardar de uma moeda desvalorizada e que desvalorizava diariamente, só para lembrar que o povo tentava guardar na poupança. E isso tudo para tentar conter a hiperinflação que o próprio governo causou durante os anos, até surgir o Plano Real. Dinheiro que era necessário gastar o mais rápido possível para no dia seguinte valer muito menos, agora tinha acabado. E você poderia ter uma boa quantia guardada no banco, que ele continuaria com o mesmo valor no dia seguinte, acabando com a inflação desenfreada e controlando a economia. Mas como sempre, felicidade de pobre dura pouco. E dessa vez não foi diferente. Todo o trabalho feito para controlar a inflação e a estabilidade conquistada pelo Ministério da Fazenda nos anos anteriores não valeu de nada com o segundo mandato do Lula em 2007. Todas as reformas do mandato anterior e todos os problemas resolvidos com o Plano Real foram tudo em vão com esse novo mandato. Só que dessa vez criando programas sociais e enchendo os bolsos dos políticos nos próximos vários anos seguintes. Outro problema estrutural básico foi a inflação crônica, que corroeu os salários e dificultou o crescimento econômico por décadas e décadas novamente. Aliada a isso, a baixa taxa de crescimento do produto e a dívida externa afastaram investimentos estrangeiros e agravaram as crises financeiras, prejudicando ainda mais a economia brasileira. O tripé macroeconômico.
meta de inflação, câmbio flutuante e equilíbrio fiscal, um conjunto de 3 pilares que definiam a política econômica do país. Foi criada no Brasil em 1999, durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. O tripé macroeconômico é importante porque garante a estabilidade da economia, aumenta a confiança de investidores e favorece o desenvolvimento de negócios. O descumprimento das metas do macroeconômico pode levar à fuga de capital estrangeiro e a um ambiente financeiro instável, que foi exatamente o que aconteceu. Foi esquecido pelo governo da época e deixou o país no fundo do poço de novo, usando o microgerenciamento econômico e criando pacotes e pacotes econômicos que perduram até hoje. Tudo o que vemos hoje em dia feito pelo Ministério e todos os planos para tentar resolver os problemas econômicos foram plantados lá atrás com o mesmo governo. Política fiscal expansionista é usada para corrigir recessões, mas também pode prejudicar o equilíbrio macroeconômico, aumentando a inflação e a dívida pública também. E foi exatamente esse o resultado dessa política. Junto com os juros baixos do governo, a desvalorização do real em relação ao dólar e aumento de taxas nas importações levou o Brasil a um buraco que não se via há décadas no país. Com o segundo mandato do companheiro, o país começou a regredir mais uma vez, com mais decisões erradas convenientes aos seus próprios interesses e mantendo os bolsos cheios de dinheiro. Mas como a maioria não sabe como funciona a moeda fiat, eu vou dar uma explicada. O Banco Central tem total poder e liberdade de sair imprimindo dinheiro como quiser, de acordo com as necessidades da economia ou interesses do sistema. Com isso, esse dinheiro é destinado aos grandes bancos e empresas, que emprestam esse dinheiro a outras grandes empresas com juros baixos. E tem pessoas que são donas dessas empresas e junto com a elite da sociedade. E por isso só são beneficiadas também. E é só depois disso que o cidadão comum e as pessoas de classes inferiores vão conseguir colocar a mão nesse dinheiro. Mas é aí que está o problema, porque antes disso, a elite inteira já usou esse dinheiro sem a inflação ter corroído seu valor. E é só no ano seguinte que a economia começa a sentir as consequências dessa impressão desenfreada de dinheiro. E que, coincidentemente, começa a chegar também nas mãos do cidadão comum, com o mesmo salário e com a mesma situação precária do brasileiro. Por que você acha que todo ano as coisas aumentam muito antes do seu salário mínimo ser reajustado? Pois é o sistema. E para os esquerdistas que apoiam a intervenção do Estado na economia, o maior problema das últimas décadas aconteceu justamente por causa disso. Quando não foi mais possível financiar as grandes corporações e a cadeia alimentar da economia foi sentindo um a um, como um efeito dominó. E com isso, milhões de brasileiros ficaram sem emprego e a economia despencou. Além de muitos e muitos escândalos de corrupção que aconteceram e vêm acontecendo. Mas logo após o impeachment da nossa filósofa acontecer, as coisas pareciam que iam melhorar. Mas só pareciam, porque a gente teve a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa e deixou a economia do mundo inteiro em colapso, agravando ainda mais o nosso problema. Nossa economia caiu mais de 4% em 2020 e justamente nesse ano as impressoras de dinheiro do país começaram a trabalhar como nunca antes visto, devido à inflação causada pela pandemia. E desde esse ano tivemos quase o dobro do total de dinheiro impresso nos anos anteriores. Vou deixar um card de um vídeo aqui onde eu falei sobre isso. Em 2021, em passos bem lentos, a gente começou a se reerguer de tudo isso, com o aumento do PIB em 4,4% ao ano, mesmo com a inflação de 10%. Mas a economia estava indo. Mas logo quando tudo estava parecendo que ia ficar bem de novo, dessa vez foi a guerra da Ucrânia, onde a gente dependia de muita importação de lá, acabando novamente com a possibilidade de uma melhoria na economia. O século XX deixou cicatrizes profundas no Brasil, tanto na política quanto na economia. As exclusões eleitorais, a corrupção e a má gestão econômica criaram obstáculos para o desenvolvimento do país, e os reflexos ainda são sentidos até hoje. Mas mesmo com a virada do milênio, nós nunca conseguimos construir uma nação de poder dizer que temos orgulho de ser uma superpotência no mundo, mesmo com quase todos os recursos para isso, faltando o essencial: governantes com esse objetivo, por culpa de má gestão, corrupção e interesses próprios. E por conta disso, nunca tivemos a chance de aproveitar o máximo de todo o nosso potencial. Mas a história é escrita para aprendermos com os nossos erros e ter a oportunidade de impedir que eles aconteçam no futuro novamente. E é nisso que temos que nos basear para ter um futuro melhor. Porque o Brasil sempre foi um país do futuro.
mas um futuro que nunca chegou. E somos nós que decidimos esse futuro, porque é o povo que manda na nação e tem que decidir quem tem que estar na liderança para nos levar para o progresso. É por isso que a democracia é tão importante para uma nação, mas tem que ser usada com muita sabedoria pelo povo. E é principalmente por isso que temos que ter o máximo de conhecimento possível, porque é impossível um Estado manipular um povo que sabe do que está acontecendo, que procura a verdade, que busca ser mais inteligente e sempre vai atrás de fatos, porque ninguém bate de frente com alguém que sabe do que está falando e que não abaixa a cabeça para absurdos, e muito menos ainda com uma nação inteira. Nesse canal eu falo muito sobre economia, sobre o sistema, sobre Bitcoin e sobre tudo que anda acontecendo no mundo atualmente e na história. Se for interessante para você, pode estar se inscrevendo aí para estar acompanhando os vídeos novos que saem no canal. E se fazer sentido para você e quiser ajudar o canal, pode estar se tornando membro e deixando um like aí para ajudar. Beleza? Esse vídeo foi um pouco mais longo, espero que tenham curtido esse novo formato, falando sobre um assunto muito grande, que englobava muita coisa para colocar num vídeo só, e eu acredito que deu para entender e ter uma noção básica mais ou menos de tudo que aconteceu no nosso país para se tornar o que é hoje, demorou? Acompanhe para os próximos, tá? Se inscreve no canal, sempre tem vídeo novo e é nóis. Obrigado por assistir, tamo junto rapaziada, valeu!